Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia da reunião do PMO de julho. Estamos aqui reunidos para dar sequência às apresentações, né, dos resultados obtidos ontem e também de algumas apresentações extras, conforme eu anunciei na agenda de ontem. Retomando aqui a agenda, logo após a abertura, teremos uma apresentação do portal Sintegre Relacionamento com os Agentes, que será feito aqui pela área de relacionamento com os agentes. Em seguida, uma apresentação sobre a análise do caso do PMO de junho de 2025, no modelo New Wave, que será realizada pelo CEPEL. Após essas duas apresentações, um pequeno ajuste de pauta em função da agenda aqui do CEPEL, após essas duas apresentações, a gente já fará a primeira rodada de perguntas. Então, se tiverem dúvidas sobre essas duas apresentações iniciais, a gente já vai abrir tanto aqui para o público que está aqui no auditório, quanto para quem estiver acompanhando online. Em seguida, teremos a análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Depois, a apresentação de representação das restrições médias do Complexo Belo Monte Pimental no modelo D100. Os resultados do PMO de julho, por volta de 10h30, a depender do tempo aí das perguntas. E, no final, a gente faz essa segunda rodada de resposta às dúvidas e questionamentos que nós recebemos aqui no auditório e também de quem estiver acompanhando online. O encerramento da reunião está previsto para ocorrer por volta de 11 horas. Esperamos que tenhamos uma ótima reunião e sem demorar muito mais, vou já passar a palavra aqui para a Natália, da RA, para fazer a primeira apresentação. Bom dia a todos. Eu me chamo Natália, faço parte da Gerência Executiva de Relacionamento com os Agentes e Assuntos Regulatórios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o portal Sintegre, o relacionamento com os agentes e o trabalho que a gente realiza em torno desses temas. Bom, aqui entrando um pouco do escopo do que vai ser apresentado, a gente vai falar sobre as principais diretrizes que norteiam o relacionamento com os agentes, o portal Sintegre, a gente vai trazer alguns dados. E a gente vai falar também um pouco, reforçar a gestão cadastral no portal Sintegre e o papel do administrador do agente. Também sobre a central de atendimento aos agentes, também a gente vai trazer alguns números sobre a importância desse trabalho que é realizado para intermediar esse relacionamento. E também sobre a pesquisa de satisfação que é realizada com os agentes, inclusive a gente vem apoiando a reunião do PMO em avaliar a satisfação dos participantes. Bom, falando um pouco sobre as diretrizes do relacionamento com os agentes, então a gente tem como pilares, né, promover uma orientação integrada e assertiva na jornada dos agentes no relacionamento com a ONS, por meio de esclarecimentos de dúvidas, de forma ágil, centralizada e monitorada via central de atendimento, onde a gente conta com o apoio das áreas técnicas para essa interação com os agentes. A gente também vem promovendo constantemente o autodesenvolvimento do agentes para direcionar um atendimento ágil e autônomo. A gente vem trabalhando em algumas estratégias para melhorar a experiência dos agentes com relação ao portal de relacionamento. E também a gente realiza, desde 2019, pesquisa com os agentes sobre os produtos e os processos e serviços do ONS. Então, a gente tem como principal objetivo, nesse trabalho que é feito, compreender as necessidades dos agentes e expectativas para promover melhorias nesses produtos e nesses processos. E aqui, trazendo números, o portal Sintegre ele foi lançado oficialmente em 8 de julho de 2019. Então, ele é uma plataforma colaborativa que integra a gestão da informação e fortalece esse relacionamento. E, além de fazer toda a gestão dessas informações, com a sociedade, com os agentes, estudantes também acessam um portal, utilizam o portal para obter informações para trabalhos de cursos. A gente visa, como eu falei nas diretrizes, promover essa transparência e agilidade nas operações do SIM. Então, a gente está com várias estratégias previstas para, como eu falei no início, evoluir, né, e promover uma melhor experiência com relação ao portal Sintegre. Hoje, a gente conta com, em média, 15 mil usuários acessando o portal. A gente disponibiliza 537 produtos. Hoje, a gente conta com uma média de 18 mil acessos diários e 112 processos que absorvem esses produtos que são disponibilizados aos agentes. Então, entrando na parte de benefícios e funcionalidades do portal, ele auxilia nessa comunicação mais efetiva.
Ele é um ponto único, com facilidade de acesso aos produtos, processos e sistemas do ONS, com acesso controlado. Tem o objetivo de manter a transparência na divulgação desses dados. Tem funcionalidades com foco no usuário, notificações, agendas, fóruns de discussão. Tem a própria área de conhecimento, onde vocês podem encontrar diversos conteúdos, não só sobre dúvidas e como utilizar os sistemas e serviços do ONS, mas outros materiais, inclusive dessas reuniões que são realizadas. E a gente hoje também conta com um novo serviço, que é o protocolo do ONS, onde os agentes podem estar dando entrada dos seus documentos e solicitações por meio desse serviço. Agora eu vou passar a palavra para a Fátima, ela vai falar um pouco sobre a gestão de cadastros e sobre o administrador dos agentes. Bom dia a todos e a todas. Falando um pouquinho, né, do administrador do agente, a sua responsabilidade, né, é gerenciar ali os acessos dos representantes da empresa, assegurando a segurança e controle nas operações. Suas principais atribuições são atualizar dados de contatos, assinar produtos e solicitar acessos a sistemas, né? Incluir e excluir relações profissionais, configurar notificações e webhook. Né? Sua relevância ali é porque ele desempenha um papel estratégico ao assegurar o acesso eficiente aos serviços do Sintegre e fortalecer a comunicação com os agentes do setor. Recentemente, lançamos um tutorial com todos os detalhes, passo a passo, né, suas responsabilidades e ações que podem ser realizadas pelo administrador do agente. Pode passar, por favor. Falando agora da Central de Atendimento aos Agentes, o objetivo é facilitar o relacionamento entre o ONS e os agentes, promovendo um atendimento ágil e confiável. Suporte para questões relacionadas a processos, sistemas, produtos e serviços oferecidos pelo ONS, com foco em desonerar as áreas técnicas. A Central de Atendimento recebe, em média, 600 chamados mensais, evidenciando a alta demanda e a importância do serviço. Tá? Aqui a gente trouxe também os nossos canais de atendimento, que a gente pode receber as demandas por telefone, e-mail ou pelo próprio ambiente de atendimento do Sintegre. Aqui a gente trouxe alguns indicadores, né, do atendimento de satisfação, uma média aí, comparando de 2023 até hoje. Tá? Tivemos ali em 2023 6.497 atendimentos recebidos. Em 2024, 7.093. Em 2025, já estamos na casa dos 3.615. E ali a gente traz também uma porcentagem referente à adesão à pesquisa da Central de Atendimento, que a gente também faz esse trabalho com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento prestado aos agentes. Bom, aí aqui eu gostaria de chamar a atenção sobre a adesão à pesquisa. Então, a pesquisa em si ela é fundamental para que a gente possa aperfeiçoar nossos serviços, principalmente a parte de atendimento aos agentes. Como eu informei anteriormente, a gente conta com o apoio das áreas técnicas. Então, quando o agente ele realiza a avaliação pós o atendimento, ele não está avaliando só o atendimento da central, ele está avaliando toda essa jornada de atendimento. Por isso, é fundamental a participação e a cooperação dos agentes durante essas avaliações pós esses atendimentos, para ver o que a gente pode melhorar e aperfeiçoar nessa experiência de atendimento. Então, entrando aqui um pouco na parte de produtos e serviços, a gente avalia anualmente os produtos e serviços do ONS, assim como os eventos, reuniões e webinars que são realizados. O ONS ele investe continuamente no aprimoramento dos seus produtos e serviços. A pesquisa é um pilar principal e fundamental para que a gente possa ter insights a partir desses resultados para aperfeiçoar esses produtos, serviços e processos. Então, em 2002, a gente criou um indicador de satisfação do agente para medir essa satisfação. Esse item é considerado um item estratégico para a organização. Desde então, a gente vem realizando essas pesquisas. Esse ano estão previstos 30 itens a serem avaliados, e esses itens eles são subdivididos em grupos de reuniões, eventos, produtos, sistemas e serviços. Em breve, a gente vai disponibilizar para os agentes e para o ONS a relação desses itens que serão instrumentos de avaliação. E aqui, trazendo indicadores, né, a gente, desde 2022, tem o ISA,
Em 2022, a gente teve um índice de satisfação na casa dos 83%, em 2023, 85,89%, em 2024, a gente ficou com um indicador de 84,12%. E ali embaixo eu trouxe o percentual de adesão e a quantidade de itens que foram avaliados durante esses 3 anos, depois que esse indicador ele foi criado. Então, a gente nota também que aqui tem uma grande necessidade de aumento da adesão e de participação por parte dos agentes nessas pesquisas de produtos e serviços. Em as considerações finais, o portal Sintegra ele é um instrumento estratégico para essa integração desse relacionamento. O papel do administrador ele é fundamental para essa gestão de cadastro dos seus representantes, para que possa assegurar esses acessos ao portal Sintegra e aos processos do ONS. A central ela segue como um canal de atendimento confiável para suporte aos agentes da sociedade, e a pesquisa ela orienta essas melhorias, e eu reforço mais uma vez que é um compromisso do ONS aperfeiçoar a experiência dos agentes. Então, a gente conta com a colaboração dos agentes, das próprias equipes do ONS, para que a gente possa continuar fortalecendo esse relacionamento, e, mais uma vez, reforço os nossos canais. Então, a qualquer momento, os agentes podem estar encaminhando as suas dúvidas e sugestões de melhorias também por esses canais. Muito obrigada e boa reunião a todos. Muito obrigada pela apresentação. Aproveitando esse tema, gostaria até de pedir à Juliana para compartilhar novamente a agenda, aquela apresentação da agenda, que no último slide tem eu esqueci de comentar na abertura, tem esse QR Code para pesquisa de satisfação desse evento, né, do PMO de julho, dos produtos aqui do PMO. Ontem eu vi que aqui no auditório muitas pessoas imediatamente aderiram à pesquisa, agradeço a todos, e peço também às pessoas que estão conectadas online que façam essa participação nesse processo aí da pesquisa. Então, está aí compartilhado o QR Code, já aproveito e já vou chamando aqui a Cristiane, do CEPEL, para fazer a próxima apresentação. Podemos trocar aqui a apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. Falando em satisfação, é um prazer para o CEPEL ter esse espaço aqui para a gente compartilhar o detalhamento da análise que a gente fez a respeito dos resultados obtidos aí, com a representação explícita da UHE Canastra no preliminar de junho. Também a gente parabeniza a ONS por abrir um fórum presencial, que traz mais qualidade aí na nossa interação. Tá? Esse trabalho ele foi feito não só pela equipe do New Wave, que eu sou gerente, mas também pela equipe do GVASP, que está online, aí a gerente, a Renata. A gente está acompanhado aqui também do André Diniz, que é o responsável pelo desenvolvimento dos modelos eletroenergéticos do CEPEL. Tá? Então, acho que vocês estão bem contextualizados aí a respeito de como surgiu a dúvida a respeito dos resultados observados no preliminar de junho, com a entrada da representação explícita da UHE Canastra. Mas, então, eu gostaria só de destacar que, no dia 28 de maio, o CEPEL recebeu um pedido de análise desses resultados através do ONS. E, desde o início, a gente corrobora o entendimento de que há uma estranheza, que uma usina com uma capacidade tão reduzida relativamente ao SIM e com uma alocação tão especial, assim, isoladamente, pudesse dar uma diferença de resultados da ordem de grandeza que a gente viu. Tá? Então, aqui eu só queria destacar que, durante toda a apresentação e no relatório que a gente vai entregar para disponibilizar ao público geral, que a gente vai representar os resultados da operação, principalmente o limite inferior e o CMO, ao longo de toda essa apresentação. E o caso preliminar, onde a UHE Canastra está representada explicitamente, a gente está sempre representando de forma contínua, então, são essa linha preta contínua, e a gente colocou em pontilhado o caso onde a usina UHE Canastra está representada de forma implícita, nas pequenas usinas, com a geração média dela. Tá? Então, aí é o primeiro resultado que foi observado, com essa sensibilidade, onde a gente viu uma diferença de CMO entre os dois casos de aproximadamente R$ 132 para o CMO do Sudeste, na simulação final do modelo. E aí, a primeira coisa para a gente começar uma análise desse tipo
é padronizar o nível de refinamento das duas funções de custo futuro sendo construídas. Tá? Então, é importante que esse tipo de análise seja feita sempre com o mesmo grau de maturidade dessas funções, o mesmo grau de refinamento das mesmas. Então, aqui a gente começa a análise colocando as duas com a mesma quantidade de iterações. Tá? E aí a gente vê que a diferença de CMO cai pela metade. Tá? Ainda é grande, né? A gente entende, continua com a mesma questão, mas a gente reforça a importância da adequação do critério de parada, e principalmente que essa análise não pode ser feita, não é justo fazer essa comparação em graus de maturidade distintos. Tá? Elas precisam ter recebido os mesmos insumos para que elas, de fato, sejam comparáveis. E aí, a primeira coisa que a gente fez na análise é descartar, olhar se existia algum problema na modelagem dessa usina. Né? A gente olhou diversos aspectos, eu pensei aqui só a FPHA, no qual a gente não encontrou nenhum problema, nem na própria construção da FPHA, nem nos resultados operativos de geração dessa usina. O próximo passo, a gente foi olhar a geração de cenários específica para o HE Canastra. Tá? E aí os resultados das séries sintéticas das etapas forward e backward de simulação final estão bem aderentes ao histórico fornecido. Então, especificamente para os cenários da UHE Canastra, não tinha nenhum problema. Tá? E aí, a entrada dessa usina ela impacta duas etapas do processo completo, né, que é gerar as funções de custo futuro e fazer lá a simulação final, que é a geração de cenários e o cálculo da política através do algoritmo da PDDE. Então, a gente procurou alguma maneira de separar os dois efeitos, né, o efeito da entrada da UHE na geração de cenários e no processo de construção da política operativa. Então, o que a gente fez para isolar os dois efeitos foi construir pegar aquele caso sem canastra, né, e fazer com que ele tivesse os mesmos cenários do caso preliminar, onde a UHE canastra está representada explicitamente, para que não houvesse nenhuma contribuição do efeito da entrada dessa usina na geração de cenários. E aí, nesse caso, a gente estaria avaliando só o efeito dessa entrada no cálculo da política, porque ela passa a modificar o PL, porque ela não está presente ali, né, e nem nos próprios parâmetros da função de custo futuro, em relação ao caso preliminar. Tá? Então, a gente fez uma execução aqui, que agora a gente vai... não sei se vocês entenderam bem, mas, então, o caso da UHE canastra, sem a canastra, vai ter os mesmos cenários do preliminar, onde a canastra está presente, não só os mesmos cenários, mas os mesmos modelos autorregressivos. Então, a diferença entre os dois casos agora vai ser só o processo de convergência. Tá? Aí a gente colocou aqui de azul em relação aos resultados que vocês a gente estava mostrando antes, e aí a gente vê que tirar o HE canastra, mantendo os cenários e os modelos autorregressivos ajustados, faz com que os resultados sejam bastante aderentes. Então, o azul, né, que seria um parzinho do pontilhado, ele cola com um preliminar, mostrando que a PDDE em si foi pouco impactada nesse processo da entrada da HE canastra, então a gente pôde agora focar e investigar os cenários. Tá? Pois eu não sei. Ah, obrigada, muito obrigada. Tá ótimo. Beleza. Então, aí a gente tem aí essa redução bastante significativa aí, o caso é bastante aderente, tá? Então, agora a gente vai focar na geração de cenários, especificamente aqui a gente estava com uma hipótese de que fosse a variação amostral, tá? E aí, antes da gente detalhar que a gente vai trabalhar com a questão da variação amostral, é importante a gente dizer o que é variação amostral e o que não é. Né? Então, a variação amostral é uma diferença natural do processo de amostragem de uma população. Né? Então, em termos aqui de um problema discreto, né? Se aqui nessa sala a gente tivesse que calcular
a média de idades, a gente poderia medir a idade de todo mundo, né, e achar essa média, ou fazer uma amostra dessa população. Então, assim, a depender se eu amostrasse aqui na frente ou lá atrás, a média seria diferente. Então, esse é o processo, essa variação amostral é um processo natural do processo de amostragem, né? E aí vale destacar a importância de que, ao selecionar esses representantes do grupo para a gente fazer a medida, existe um processo aleatório que depende de uma semente, porque a gente está trabalhando aqui com números pseudo-aleatórios, né? Eles precisam de uma semente inicial, então a gente vai falar bastante de semente por causa disso, pelo processo que a gente precisa ter para escolher esses representantes. Especificamente no nosso problema, aqui no contexto do New Wave, né, o que a gente está querendo amostrar a gente tem uma distribuição contínua de afluências e velocidades de vento, no caso oficial não, mas velocidade de vento também, que a gente colocou aqui em cima, representado por esse esquema. Então, a cada mês do horizonte de planejamento, acertei, a gente tem uma distribuição de afluências que a gente precisa representar no computador, assim, e no processo da PDDE, a gente precisa de uma discretização dessa distribuição contínua, que a gente chama aí das aberturas da árvore de cenários que a gente está tratando. Então, toda vez que a gente vai resolver um problema, a gente precisa discretizar essas afluências, né, através das aberturas da árvore de cenários. Aqui eu acho importante mencionar que o que não é variabilidade amostral, porque, ao longo desse tempo, a gente até agradece aos agentes, a gente recebeu muitas contribuições, né, a respeito do que poderia ser e o que não poderia ser. Então, pequenas variações, como sensibilidades que as pessoas fizeram, como afluência passada, penalidade do modelo individualizado, contribuições que a gente recebeu importantes, elas não são variabilidade amostral, embora a gente espere também uma alteração reduzida desses impactos, e não é disso que a gente está falando aqui. Tá? Isso não é variabilidade amostral, mas também entra na mesma questão que os resultados esperados são pequenas diferenças. Tá? Bom, se a variação amostral é um processo natural, como a gente pode lidar com ela? Como gerenciar essa variação amostral? Tem algumas maneiras, né? A mais simples e natural aqui, a gente vai começar por ela, que é aumentar o tamanho da amostra que a gente está usando. Então, assim que a gente recebeu essa questão, o processo mais natural de lidar com a variação amostral e mais conjuntural era aumentar o número de parâmetros da backward. Tá? Então, a gente pegou os mesmos dois casos e aumentou para 50 aberturas, saiu de 20 para 50, só nos 12 primeiros meses, que são os meses onde a gente tem um esforço maior, porque é individualizado. Tá? E aí a gente vê uma aproximação bastante grande do ZEINF e ainda com um desafio ali no CMO. Tá? Então, a gente fez um conjunto bastante grande de variações dos parâmetros da PDDE, que vão estar disponíveis no relatório, que eu trouxe 3. Né? O mais natural também é iterar mais, para que essas árvores, distintas árvores sorteadas, se aproximem. Tá? E aí a gente vê uma aproximação bastante interessante aí do CMO, o ZEINF não reduziu essa variação, mas ainda é significativo. E aí um outro que a gente mexeu o número de forwards e o número de forwards, caminhos dessa árvore, e o número de aberturas, e aí a gente consegue um resultado bastante aderente. Tá? Mas, já que a gente está falando de variabilidade amostral, a gente não pode ficar com a mesma semente, tá? Que é aquela pretinha lá, que é a semente padrão que a gente usa, porque, veja, quando a gente aumenta o número de forwards ou aumenta o número de aberturas, a gente também está trocando de semente. Tá? Então, uma abordagem para lidar, olhar a variação amostral é trocar essas sementes. Então, a gente, além daquele par de sementes que a gente usou, que foi o da semente padrão, né, a 0, a gente rodou mais 10 pares de casos, né, com sementes variadas,
para a gente olhar a amplitude que tem essa variabilidade amostral. Então, a gente tem 22 casos plotados aqui, e o coeficiente de variação do ZEINF é em torno de 4%, e o desvio padrão lá no CMO é R$ 27. Né? E aí a primeira pergunta que vem, como isso se comporta lá no RE? Tá? A gente não trouxe aqui, porque a gente está resolvendo a questão do individualizado, do híbrido, mas no relatório está presente, e a amplitude dessa variabilidade é a mesma. Tá? A diferença é que, no modelo a reservatório equivalente de energia, a entrada de uma usina não afeta a troca de sementes, porque a incerteza, no caso do reservatório equivalente, está associado ao conjunto de usinas, ao RE, e a gente não está acrescentando nenhum RE. Mas, se a gente fizer trocas de posição do RE no arquivo, ou entrasse outro RE, como a gente fez já ao longo do tempo, a gente tem a mesma sensibilidade. Tá? Então, de novo, a gente começou para esses 22 casos, né? A gente rodou com 50 aberturas, que foi o mesmo exercício que a gente tinha feito com aquele par de sementes padrão. Tá? E aí a gente vê uma redução bastante significativa da dispersão do ZEINF, que estava 4% para 1,9%, e ele vai decrescendo ao longo do processo iterativo, que é uma coisa importante também da gente olhar. Tá? O CMO também, eu não me lembro mais, era 27, está aqui o desvio padrão para 24. A gente fez muitas sensibilidades, tá? A gente vai deixar no relatório, mas aí eu trouxe uma modificação combinada, que é aumentar o número de iterações e aumentar o número de aberturas. E aí a gente vê que agora a dispersão lá do CMO também cai pela metade, tá? E os pares, que são as mudanças implícitas da semente, né? Porque quando você coloca uma usina nova, ela é uma mudança implícita, né? Que você não pediu para fazer essa troca. Elas também se aproximam, tá vendo? O pontilhado, em geral, se aproxima do contínuo, e as trocas de cores, a gente fez trocas explícitas de semente. Tá? Pediu para o modelo trocar, de fato, a semente ao longo do horizonte inteiro. E aí a gente vê essa aproximação bastante interessante aqui. Bom, a gente está aqui sugerindo aumentar os parâmetros da PDDE. A gente sabe que exige um esforço computacional bastante grande. Né? A gente veio trabalhando nos últimos 3 ou 4 anos em termos de eficientização no modelo New Wave, chegando lá as 2 horas que a gente precisava para a implantação nesse ano, mas a gente tem um conjunto bastante grande de novas funcionalidades que não estão em uso oficial, mas que vocês já receberam a maior parte delas. Tá? Então, aqui a gente trouxe os tempos, numa máquina que nem é tão boa assim, aposto que vocês têm melhores aí, dos casos que a gente rodou, o oficial nessa máquina 3 horas e 50, quando a gente aumentou para 50 aberturas, 4 horas e 20, e o aumento de iterações, sem usar nenhum dos recursos que a gente tem disponível, para 12 horas, 300 forward, 6 horas. Tá? Aí a gente tem um conjunto de funcionalidades prontas, né? As instituições já têm o uso do solver Gurobi. Hoje, na versão oficial, a gente tem o Coin, que é gratuito. O CEPEL fez um esforço também comercial, não só de desenvolvimento, né, comercial, para viabilizar o uso do Gurobi no DCEM, no New Wave e no Decomp. Então, a gente vai distribuir esse ano versões trial, só para quem pegar teste NFT, né, Alessandro? Que reduz bastante tempo computacional e também abre uma oportunidade, dado que é uma empresa bastante mais ativa, né, de tuning dos parâmetros, né, o CEPEL está tendo bastante interação com essa empresa. A gente disponibilizou nas versões 30.1 e 30.2 a eliminação de cortes de benders. Aí tem 2 versões, porque a gente disponibilizou 2 sabores, 2 algoritmos distintos, e processos de paralelização, de explorar esses algoritmos também distintos. Tá? Esse vocês já têm. A gente vai entregar na 30.4 também, agora, a redução dos hiperplanos semelhantes da FPGA. Hoje, no modelo New Wave, o maior peso computacional é nessa representação, então a gente fez esse trabalho, bastante interessante também. A simulação final do modelo não tinha seleção de cortes de benders, a gente colocou.
E vocês têm já disponível uma funcionalidade que foi validada, inclusive, que é a função de custo futuro externa. Tá? Então, usando todas essas funcionalidades que a gente já tem pronta, né, a gente consegue uma redução aí de 50% do tempo, que pode acomodar algum aumento aí, desse aumento de parâmetros. Tá? A gente fez numa outra apresentação que não trouxe aqui, mas a gente fez um teste, por exemplo, no PMO oficial, a gente acomodaria mais 25 iterações, tá? Só com a troca da versão. Então, aqui é só um detalhamento de quais etapas a gente consegue reduções, né, a depender do caso. Então, a simulação final é bastante grande, porque a gente ainda nem tinha seleção de cortes, é uma funcionalidade importante do modelo. E na PDDE em si, todas as reduções são acima de 50%. Tá? Estou sendo bastante cuidadosa aqui de colocar 50%. Bom, e esses foram os esforços conjunturais que a gente fez em termos de parâmetros de coisas que a gente já tem, né? A outra coisa que a gente fez foi gerar uma nova versão que o modelo individualizado também fosse robusto em relação à troca de sementes quando entra uma usina nova. Tá? Então, nessa nova versão, a gente, entrando no detalhe aqui, a gente gera sementes para a capacidade máxima de usinas do programa. Hoje a gente tem 160 usinas, a capacidade máxima, no caso dos PMOs, aí é de 300 e pouco. Então, a gente gera as 300 e poucas sementes, que é um processo que não é custoso computacionalmente, e na hora de acessar, de pegar essas sementes para os processos aleatórios, a gente usa o número de cadastro. Isso também traz uma robustez em relação àquela tradicional troca de ordem no ConfHD, no RE.dat. Você pode trocar à vontade lá, que ele vai pegar a mesma semente. Tá? Aí, esses são os resultados. Né? A entrada das usinas praticamente tem a mesma chacoalhada que tem a PDDE, né? Então, um resultado bastante aderente. Então, a gente tem essa versão pronta. De tratamento estrutural, né? A gente trouxe aqui uma pesquisa que o CEPEL vem trabalhando há bastante tempo, né? Que é uma evolução metodológica da PDDE. Né? Veja, se aquelas 22 árvores que a gente sorteou naquele exercício são igualmente boas para representar o problema, por que não explorar o uso combinado, a sinergia que a gente pode obter dessas árvores, porque o nosso objetivo, no fundo, é resolver o problema contínuo. Né? Então, baseado nessa ideia. É claro que a gente sabe, com a teoria da PDDE tradicional hoje, que a gente não poderia compartilhar esses cortes. Né? E o que a gente está fechando aqui é o arcabouço metodológico para mostrar que a gente pode compartilhar esses cortes, e a gente pode, desde que a gente atenda um processo específico lá de geração dessa discretização. Tá? Então, a ideia seria, a cada iteração, a gente trocar a árvore, né? Só que o processo de sorteio precisa atender a premissa para que o arcabouço metodológico que a gente desenvolveu seja válido para compartilhar esses cortes. E aí, quando você constrói dessa maneira a geração de cenários, todas essas árvores são, de fato, o limite inferior para a função de custo futuro do problema contínuo. Tá? Então, a gente trouxe um exemplo aqui da cascata do Nordeste, e aí a gente foi aumentando o número de backwards, aqui sem usar a metodologia. Tá? Quando a gente aumenta o número de backwards, a gente vê uma redução da dispersão dos resultados, né, que foi o exercício que a gente fez aqui no caso de canastra, mas a gente tem um aumento do tempo computacional e não tem o trabalho sinérgico entre essas árvores. Tá? E aí, quando a gente reamostra os cenários da backward, a gente tem o trabalho, a combinação desses resultados, né, e a redução da dispersão, e aqui é o ZINF, e próximo slide é o custo de operação. Tá? Então, a gente vê uma redução bastante significativa dos resultados e uma qualidade da política maior. Então, em termos dessa análise, a conclusão é que não há nenhuma particularidade na representação dessa UHE canastra.
não foram encontrados nenhum problema na modelagem da usina, e a diferença de resultados é causada preponderantemente pela variação amostral. Aí aqui a gente já conversou, né? O modelo individualizado é sensível à entrada de novas usinas, ele troca as sementes. O RE também troca, se a gente colocar novos REs ou mudar a ordem, mas ele é robusto em relação à entrada de usinas, naturalmente, porque ele não modela as usinas, ele modela o conjunto de usinas. E as propostas conjunturais que a gente trouxe é aumentar o grau de refinamento da política, porque você vê que quanto mais próximo do ótimo a gente está, essas diferenças são menores. A gente já tem versões que podem acomodar parte desse aumento. Tá? É importante que o critério de parada seja padronizado, para que essas questões não permeiem tanto o nosso dia a dia. A gente tem uma versão que impede essa sensibilidade do individualizado em relação à entrada de novas usinas. E, em relação a tratamentos estruturais, o primeiro tópico é essa evolução metodológica da PDDE, que o CEPEL trabalhou. E o segundo tópico é explorar outras técnicas de amostragem, né, como a estratificação, que é o hipercubo latino, a gente já trabalhou uma época lá no CEPEL, ou outras técnicas de estratificação. Tá? Aí, obrigada. E, acho que a gente pode abrir para perguntas. Né, Dani? Bom dia, novamente. Então, estamos aqui abertos a dúvidas da plateia, tanto para essa apresentação do CEPEL, quanto para a apresentação anterior, realizada pela RA. Se tivermos algum questionamento, é só levantar a mão, que a gente leva o microfone para o público. Alguém? Parabéns aí pela apresentação, Cris, foi muito boa, muito elucidativa. Olhando aqui pelas mensagens que nós recebemos aqui na transmissão, no chat, também não temos dúvidas. Nossa. Todo mundo entendeu tudo. A gente está aí disponível. Tá? Sim, finalmente. Enquanto o microfone chega lá, eu peço só que se identifique, tá? E também, Cris, aproveitando aquilo que você comentou, eu vou fazer a primeira colocação, né, não é nenhuma pergunta, dessa disponibilização da versão trial para os agentes, né, em especial aqueles, né, aquela brincadeira que você fez, em especial aqueles que querem nos ajudar. Isso é muito importante mesmo. Né, o desenvolvimento dos modelos, né, de uma forma geral, o Diniz está aqui, pode confirmar comigo, contou sempre com a participação dos agentes. Esse é um processo colaborativo. Né, então, é muito importante. Eu estou reproduzindo algumas falas que eu ouço aí a Tati comentar, e a Alessandra também. A participação dos agentes é muito importante para a gente seguir aí com o desenvolvimento dos modelos. Mas pode perguntar aí, fica à vontade. Bom dia, eu sou a Daniela, do Banco ABC Brasil. Quando você fala de aumentar o número de iterações, seria, então, a gente fixar o número de iterações em 50, ou seria aquelas 100 iterações que ficaram 12 horas rodando? Esse é importante, sim, o CEPEL... Obrigada, tá, Daniela? A gente construiu um relatório que até para ajudar o processo de parametrização da PDDE, né, mas esse não é uma responsabilidade que o CEPEL assume, né, é feito com os agentes e a antiga CEPAMP, agora CTPMO-PLD, não sei. A gente está indicando aumentar o número de iterações, né, e a gente também reforça que é importante que haja uma padronização desse critério de parada, porque comparar casos com critério de parada número de iterações variando, não é uma comparação justa, porque os insumos para esse aprendizado, que é a PDDE, não vai ser igual, então não é uma comparação adequada. Então, independente do critério, essas comparações precisam ser feitas com o mesmo número de iterações. Eu não sei se é factível no setor aumentar para 100. Né? A gente explorou a versão que vocês tinham de 100, né? Mas a gente tentando fazer só com a versão que vocês têm disponível. Né? Então, a gente fez muitas variações, combinações de variações da PDDE. Mas, voltando à pergunta, é importante que isso seja feito um estudo, tá? No GT, em algum GT.
Não me segurei. Bom dia, gente. A avaliação do critério de parada, vocês todos participaram aí das consultas públicas que a gente teve, tanto no âmbito da ANEEL, da nova governança, CP20, que fechou dia 9. As avaliações, as contribuições estão sendo feitas agora, consolidadas, para serem divulgadas para vocês. Toda avaliação de critério de parada, assuntos específicos que vão interferir nos modelos, elas vão estar agora sob essa nova governança que vai passar a viger a partir de 1º de agosto, né? Porque 31 de julho fecha e 1º de agosto a gente vai ter aí uma nova governança. O grupo de validação se transformou no grupo de validação permanente, porque a gente fez um pleito para a nova governança, para que esse grupo permanecesse, porque é ele que dá esse encadeamento de todas as discussões, né? Mas discussões metodológicas vão continuar no rito metodológico que já se tinha antes, com a previsibilidade adequada e antiga que a gente tinha, e os assuntos das melhorias do modelo, por exemplo, vamos ver a eliminação de cortes, na seleção de cortes da backward, não, da simulação final, vai na FT, continua do jeito que estava, só que a gente vai ter uma celeridade na aprovação dessas versões, quando não entrarem questões metodológicas ali. Então, as questões estruturais ou conjunturais, o Cris, que foi a... Não, versão nova foi estrutural, né? Isso. Questões estruturais a gente vai conseguir tratar dentro do grupo de validação, que é o grupo permanente. Questões conjunturais, eu sempre confundo, essas sim vão ter GTs específicos para discussão e deliberação da comissão deliberativa, como estava lá na proposta da ANEEL, e rito metodológico. Tá? Mas o que a gente quer é que vocês todos participem dessas discussões, não só na discussão, mas pegando o modelo para poder rodar. Porque aqui, cada um de nós tem a responsabilidade conjunta de estar ali exercitando o modelo, de estar testando, de estar verificando o que a Cris trouxe aqui, que, olha, a conceituação de o que é variabilidade amostral, isso é muito importante, né? Porque as pessoas estão novas, muitas aqui estão novas no sistema, né? no setor. Então, assim, é muito importante que vocês tenham esses conceitos com vocês para vocês poderem ajudar e a gente poder implementar dentro do modelo. Tá? Então, assim, questões que aparecem, é non-wave? Não, é da modelagem que a gente tem nos modelos do setor elétrico. Tá? Então, a gente vai ter isso na PDDE. Tá? Outra coisa que eu ia falar, quando vai abrir FT? Não temos a governança ainda, não tenho essa resposta, mas provavelmente a gente vai abrir assim que a gente tiver a nova governança. IGT? Também. Tá? Então, a gente sabe que tem aí um momento de ansiedade, mês que vem já está todo mundo de férias, em seguida, a gente começa a trabalhar. Tá? Alessandra, eu vou aproveitar, tem uma dúvida aqui do chat, eu acho que conversa com isso que você estava colocando, a dúvida do Fábio Pinto, da Energisa. Bom dia. Considerando que estamos no período de avaliação das mudanças do modelo para 2026 e levando em conta a apresentação do CEPEL, o ONS pretende alterar o critério de parada, fixando o número de iterações para 2026? Oi, Fábio, você já voltou, né? Porque você estava aqui ontem. Então, o que a gente tem para 2026 não tem nada de critério de parada. Né? A gente vai construir isso na nova governança. Tá? Então, não tem nenhum GT montado. A gente vai precisar montar isso em cima do guarda-chuva da nova governança. Tá bom? Ok. Tem alguma pergunta aqui na plateia, por favor? Bom dia. Bruno Belotti, da Comerc Energia. Cris, obrigado pela apresentação, mas eu acho que a minha pergunta é mais para você, Alessandra. Eu acho que, assim, dito isso... Sobe no palco, Alessandra. Dito isso, eu acho que ficam duas perguntas. A primeira é se a gente tem, de imediato, algum planejamento conjuntural de medida a ser tomada. Tipo,
A Cris sugeriu versões que já são existentes, que poderiam tratar isso melhor, a parte da semente, versões futuras que teriam que ser validadas, mas a gente tem algum plano imediato para tomar uma atitude, ou está dentro desse processo de GT que você comentou? Essa seria a primeira. E a segunda é, nos deparamos com um problema que a gente decidiu esperar, não modelar, para evitar ele no PMO passado. Se a gente se deparar com ele de novo? Então, hoje a gente não tem governança. Quer dizer, bom, vamos lá. Vamos separar as coisas. A gente não tem erro no modelo. Como a gente não tem erro no modelo, a gente não está sujeito ao rito imediato, ao rito expedito, que ele continua vigente. Tá? Para tratar de critério de parada, precisamos da nova governança. Não tem jeito. Tá? A outra pergunta, eu acho que eu já tinha respondido antes, né? Então, sobre se versão. isso acontecer de novo, vai entrar. Nós não temos previsão de novas entradas de usinas hidrelétricas até o final do ano. Luana está aqui, é isso. Então, sobre a inserção de novos elementos que vão causar esse tipo de mexida dentro do modelo, acredito que a gente está menos sujeito a isso, tá, Bruno? O que a gente vai fazer imediatamente da nova governança é abrir um grupo para estudar esses assuntos. Esses são assuntos que permeiam a vida de todos nós aqui. Tá? Eu não vou aqui dizer também, não vai acontecer mais. Mas, em não tendo erro, a gente não tem, hoje, um instrumento para agir. Tá? A avaliação do critério de parada, a gente tentou há um tempo atrás. A gente não conseguiu. Né? Por quê? Porque foi pedido lá atrás o rito metodológico. Entendi que, naquele momento lá dos parâmetros auxiliares, as pessoas resolveram, olha, preciso do rito metodológico. Mas a gente não estava tratando um rito metodológico naquele momento, a gente estava propondo uma forma de mitigar esse tipo de efeito. Porque se hoje eu tivesse com o número mínimo igual ao número máximo, igual a 50, que era o que a gente podia naquele momento, a gente estaria com esses efeitos um pouquinho mais a menos. Tá? Eu sei que não é a solução, critério de parada precisa de mais avaliações, mas essa era uma forma de poder mitigar. Tá? Eu ia falar uma outra coisa. Sobre versão. Sobre versão, a gente já vai ter todas essas versões agora nas FTs. Tá? Então, oi, Dani. Não, que eu ia ler uma pergunta que chegou aqui do Gabriel Rugato, da Casa dos Ventos. Eu acho que você já respondeu só para a gente, eles saberem, até porque, às vezes, as pessoas que estão da Mônica também. É só para vocês saberem que eu estou intercalando as perguntas entre o presencial e o online. Algumas perguntas online provavelmente já estão sendo respondidas aqui, né, por você. Então, vou dar uma lida para dar uma aliviada aqui no chat, porque as pessoas, às vezes, não sabem se a gente recebeu a pergunta. Então, já vou... Eu ia falar um outro negocinho que eu lembrei aqui agora. O que a gente vai estar atacando agora temos aí uma brecha de vamos ganhar tempo computacional, né, espaço ali, um volume de espera de tempo computacional, para que a gente possa acomodar melhorias como, por exemplo, aumento do número de backwards. Estou chutando aqui mas a gente precisa hoje ganhar esse tempo computacional. Internamente, aqui no ONS, a gente tem alguns estudos que têm conseguido performances muito boas, compatíveis com a da TCE, inclusive, para trazer esse tempo computacional para cerca de, números atuais, 1h15, para execução de casos de PMO. Tá? Isso tudo, quando a gente tiver fechado, acredito que em agosto, vou falar agosto, tá? A gente já vai ter como passar para vocês as nossas experiências próprias, como a gente fez antes, para que vocês possam também, junto às empresas de vocês, ter o mesmo ganho computacional que a gente está pesquisando aqui dentro. Tá? Isso vai ser muito importante, porque, ganhando esse tempo computacional, a gente ganha espaço para poder aumentar a interação, aumenta a abertura. Tá? Isso vai trazer mais robustez para o modelo. Tá? Tá, eu acho que é só destacar a preocupação dos agentes é como proceder. Entendo na tua fala que a gente não volta a modelar canastra, por exemplo. Enquanto não tiver um relatório definitivo e uma solução para o problema, não. Mas isso também não é garantia que a gente não possa voltar a ter esse ano um problema semelhante. Não devemos ter. Não devemos tem motivo ter. Para ter. Exato. Mas não ele tem pode motivo ocorrer. Para ter. E se ele ocorrer?
Se ele ocorrer, será válido. Não há erro no modelo. Então, Bruno, né? Bruno, esse tipo, por isso que eu quis conceituar ali, a variabilidade amostral não vai acontecer, né? Porque as sementes elas só mudam quando a gente acrescenta um novo objeto. Tá? No caso do individualizado, a gente não vai acrescentar usina, pelo que eu estou com essa versão. A gente tem uma versão robusta, a entrada de usinas para não mudar a semente, mas, assim, em termos da variabilidade amostral, que são os ruídos que definem o subproblema, não só muda, a única maneira dele mudar é aumentar o número de estágios, que a gente continua com 10 anos, no caso do sorteio, especificamente, a gente sorteia os 10 anos. Tá? Então, a gente não vai mudar o número de meses, nem o número de objetos. Então, a sensibilidade amostral que existe hoje na versão do individualizado é com a entrada de novos objetos, no caso, novas usinas. Se o ONS não aumentar o número de usinas, não tem variabilidade amostral. Tem as outras variações, que, de todos os casos que a gente recebeu no CEPEL, foram bem pequenininhas. Tá? É de outra natureza. Eu quero dizer que essa natureza de variação, não. Oi, pessoal, bom dia. Bruno, de novo, acho que reforçando tudo que foi trazido, né, a nossa ideia, né, e que foi, inclusive, colocado na última revisão, né, como mensagem, é que a gente estacione a configuração até que a gente tenha aí uma solução mais robusta. Né? E a gente pode dividir esse problema, como a Cris trouxe aqui, em 2 momentos distintos. Né? Uma questão mais conjuntural, onde a gente consegue já ir trabalhando internamente até que toda a governança esteja estabelecida e já abrir grupos de trabalho para se usar essa versão, né, onde já permitiria uma robustez, vamos dizer assim, uma resposta do modelo mais robusta. Acho que pode ser essa palavra. E o outro sentido, aí sim, a gente precisa de uma governança, né, que seria aí dentro da FT, né, Ali, a gente testar a versão e já colocá-la em uso. Acho que já dá uma blindada nesse tipo, né, de efeito. Né? E o outro, realmente, a gente aí tem aí uma abrangência maior, mais estrutural, né? E aí de um olhar metodológico, onde a gente abriria também, e precisa de rito, né? A gente está aí, na verdade, não parando de trabalhar, mas assim, oficializar todos esses movimentos só quando a gente tiver a governança estabelecida. Tá? Mas a gente está trabalhando, como eu disse, a gente já está avaliando isso internamente, e tão logo a gente tem a possibilidade de compartilhar com todos, vamos estar abrindo os grupos aí para a gente dar andamento a isso. Ok? Obrigado, Cida, Lê e Cris. Vou ler aqui algumas colocações aqui do chat, que algumas vocês já passaram, né, a resposta. A primeira delas, do Gabriel Rogato. Bom dia. Sobre a questão da variabilidade amostral, qual a garantia que, com o parque hidráulico atualmente representado no New Wave, em algum PMO futuro não cairemos em uma situação semelhante, em que a geração de cenários esteja em uma configuração atípica, gerando resultados não esperados? Já foi, entendo que já foi respondida. A dúvida da Mônica Zambelli. Prezados, parabéns pela transparência e detalhamento. Devemos iniciar uma FT para tratar desses parâmetros? Vocês não consideram que deveríamos fixar o número de iterações imediatamente, a fim de evitar novas falhas e inconsistências do modelo de convergência antecipada? Se 2 casos convergidos em maturidades diferentes não são comparáveis, isso significa que os casos não convergiram. Solicito que o ONS considere fixar o número de iterações de imediato como correção de erro. Não é erro. Então, assim, de novo, obrigada, Mônica. Não é erro, né? A gente tratou isso lá no GT Parâmetros Auxiliares e não foi passado para frente. A gente tem que respeitar o que foi decidido lá atrás e acatar e aguardar a nova governança para que a gente possa ter um GT específico para tratamento dessa alteração de número de iterações. Tá? Isso, mas eu agradeço. É uma dúvida similar, né, do Fábio Pinto, da Energisa, que, considerando que estamos no período de avaliação das mudanças do modelo para 2026 e levando em conta a apresentação do CEPEL, a questão dele é se o ONS pretende alterar o critério de parada, fixando o número de iterações. Então, essa mesma resposta. Temos também uma dúvida do Tiago Silva, da Tria Energia. Então, de modo a garantir uma solução robusta, de fato, não era melhor voltar um passo atrás, voltando para a representação por REE e aumentar o espaço amostral,
porque mesmo soluções na mesma iteração não têm similaridade, pois não garantimos que o tamanho da amostra representa adequadamente o problema. Resta claro que, como apontado exaustivamente nas reuniões da CEPAMP pelos agentes, a implantação a toque de caixa do New Wave híbrido não foi a melhor escolha. Posso responder? Acho que eu já mencionei, mas é importante porque essa é uma dúvida que a gente imaginou que naturalmente surgiria, né? As pessoas, quando a gente começa com um modelo novo, que tem novos desafios, o ser humano, a tendência natural é tentar olhar para trás, tá? Então, por isso, acabou que não está aqui na apresentação, mas está disponível no relatório. Se vocês exercitarem e fizerem o mesmo exercício com a versão de vocês, vocês vão ver que essa variabilidade amostral é do mesmo tamanho e, especificamente para esse caso, é um cadiquinho maior no caso do RE. Tá? Então, a variabilidade amostral está associado ao processo que a gente usa para sortear os ruídos que geram as afluências, e ela tem a mesma característica no RE e no individualizado. Então, em relação à variabilidade amostral, o modelo anterior, que é o reservatório equivalente, tem a mesma característica. Tá? Então, seguindo aqui, a Mônica Zambelli coloca novamente aqui da CPFL, pessoal, considero pensar em considerar como erro, sim, baseado na constatação de que soluções não são comparáveis se convergiram em iterações diferentes. Essa foi a colocação dela. E a outra dúvida do Tiago Silva, da TRIA, é se não tem erro no modelo, porque a usina não foi representada, apesar de ser tipo 2A. é porque não tinha. Assim, eu não entendo. A dúvida dele é porque a gente, dado que a gente constatou com essa apresentação, se eu entendi, Tiago, estou tentando aqui traduzir, porque a pergunta foi curta, porque a gente não voltou a representar essa usina no modelo, dado que a gente constatou que não tem erro no modelo. Porque a gente ainda não tem a solução final, a gente não tem como agora pegar e arrumar essa questão da variabilidade. O relatório do CEPEL até o PMO de julho, ele é um relatório preliminar. Então, a gente precisa estar com todo o contexto fechado para que a gente possa verificar se a gente vai colocar ou não. Tá? E a gente já viu, a gente está trazendo aqui o conteúdo aqui da análise do CEPEL, tá? Exatamente para trazer essa transparência para vocês. Não tem erro com um ou outro, né? Eu acho que essa explicação até também esclarece a dúvida aqui do Luciano Contim, da Eletrobras. Mesmo não tendo sido detectado um erro no modelo New Wave, o ONS continuará a modelar essa usina de canastro como PCH até que se tenham diretrizes da nova governança. Né? Essa é a dúvida dele. Essa é a resposta já dada aqui. Eu vou passar para a plateia. Alguém aqui tem mais dúvida para a gente dar uma intercalada? Eu fiz questão de ler um pouco as perguntas que estavam aqui no chat, porque chegaram mais cedo e já foram algumas respondidas para dar uma agilizada na reunião. Bom dia. Oi, bom dia. Rafael da Engie. Acho que esse evento acabou gerando uma insegurança comunicativa no mercado, visto acho que tantos questionamentos nesse sentido. E assim, foi apresentado tecnicamente, muito boa apresentação, mas queria saber se foi discutido no ONS a gestão comunicativa imediata, né, visto que naquela semana causou muitas volatilidades e divergências no mercado, discussões, incertezas. E em certo momento, um posicionamento do agente foi sentido pelo mercado. Queria saber se isso foi discutido durante esse mês, além do técnico. Desculpa, só perdi teu nome. Rafael. Oi, Rafael. Obrigada pela pergunta. Rafael, é sempre um aprendizado, tá? A gente sempre procura atender da melhor forma possível a todos vocês, tá? Então, sim, a gente discutiu internamente, tá? E a ideia é que a gente consiga, né, ter um plano de comunicação de uma forma mais equânime, melhor, enfim, né, que aí atenda aos anseios de todos vocês. Tá? Estamos aí trabalhando para isso. Ok? Eu tenho uma dúvida aqui para o CEPEL, do Guilherme Fredo, da Armor Energia. Prezados, apenas para entendimento do processo do New Wave, por que existe a mudança do número da semente com a entrada de novas usinas?
Outra questão é se o número da semente muda quando ela passa para o individualizado, do individualizado para o agregado. O segundo é mais fácil, começar por ele. As sementes são separadas do processo individualizado para o agregado, por isso a gente via que, quando entra a usina, aquela variabilidade entre o contínuo e o pontilhado ela é mais curtinha do que entre as cores, né? Se vocês estiverem com a imagem aí mental. Então, assim, porque quando a gente entra com a usina, a gente só muda a semente do período individualizado e o período agregado é mantido. Então, a chacoalhada é menor. Tá? A gente, no relatório, detalhou isso. E a primeira pergunta, Dani, é por que muda, né? E agora, deixa eu achar a pergunta aqui de novo. É porque existe a mudança do número da semente com a entrada de novas usinas. Sim. Então, no processo de geração das sementes, é um processo encadeado. Então, quando a gente gera um número aleatório, a gente vai trocando essa semente no próprio processo de geração do número que a gente está construindo. Tá? Então, assim, a solução que a gente adotou é bastante simples, não onera questões computacionais, né? Porque é o sorteio a troca da semente, né, um processo bem levinho computacionalmente. Então, a gente fez o sorteio completo da capacidade do programa. Então, você pode colocar novas usinas, que esse encadeamento não vai ser afetado. E aí aproveitamos para resolver a questão das chacoalhadas, que hoje pode ser feito dentro do arquivo de entrada, né, que a gente gera sementes para todas as usinas e só usa a que a gente precisar e especificamente associado ao número de cadastro dela. Dá uma liberdade para o ONS, para vocês, né, de poderem trocar a ordem em termos da geração de cenários. Tá? Da maneira que for, que vai estar sempre com a mesma semente do processo. Eu tenho uma dúvida aqui, uma complementação da Mônica Zambelli. Outra argumentação para o erro do modelo é que a apresentação da CRIS deixa claro que o número de aberturas forward é insuficiente para garantir a equivalência estatística da amostra no New-Wave híbrido. Vou ler novamente aqui. Mônica, eu acho que o pessoal ficou um pouco na dúvida aqui da argumentação. A argumentação que ela tem para ser erro no modelo é que a apresentação da CRIS deixa claro que o número de aberturas e forward é insuficiente para garantir a equivalência estatística da amostra no New-Wave híbrido. O parâmetro. Assim, eu não sei, Mônica. Isso aí é uma discussão que a gente vai ter, mas não é erro, é apenas a parametrização que a gente usa está hoje insuficiente para que a gente tenha a representação melhor do espaço amostral. Eu não sei se André quer falar mais alguma coisa, mas não mostrou erro na apresentação, não. Bom, bom dia, Mônica. O que eu posso complementar aqui é que a gente vai estar sempre no limite do tempo computacional disponível para poder, nos processos oficiais. O ideal seria utilizar 500 backwards, 10.000 forwards por iteração. E você vai representar sempre melhor. Então, a gente está no melhor que a gente pode fazer, dada as questões computacionais. Por isso que uma das alternativas é você, né, que tem sido feito sempre, foi feito no individualizado, né, para reduzir de 9 para 2, né, Cris? E continuamos fazendo, mas não abrimos mão das questões metodológicas, que foi outra parte que a Cris mencionou. Então, a gente está no melhor que a gente pode fazer, dados os recursos. Ok, obrigada. Na plateia temos mais uma dúvida aqui. Eu só peço que a gente consiga reduzir as perguntas, senão porque as perguntas estão circulando um pouco, para a gente poder ser mais objetivo aqui. Só insistindo um pouco no caso do que fazer caso ocorra novamente. Vocês comentaram sobre a configuração, mas, por exemplo, a gente tem hoje no arquivo de expansão, a gente tem 2 usinas ainda para entrar. A gente tem Juruena e Estrela. Se elas declararem que estão fora dos 5 anos de configuração, se elas entrarem ou saírem dos 12 meses iniciais do período individualizado, isso não geraria uma alteração de configuração? Vou entrar no detalhe do modelo novamente. Tá? Quando ele entra como possível expansão ao longo do horizonte, a gente também gera cenários antecipadamente. Tá? Então, se ela está no deck, vai entrar em algum momento... E se ela sair do deck? Vai mudar. Vai mudar. Se ele declarar, a ONS não vai tirar ela do deck?
Bruno, a solução que a gente deu nesse momento para essa questão foi não mexer em configuração. Tá? Então, a gente está mantendo isso, tá? Até que a gente tenha aí, né, toda a conjuntura, né, os efeitos ou soluções conjunturais implementadas. Tá? Essa é a nossa posição no momento. É que o receio dos agentes é só esse. Imagina Entendo que perfeitamente. o DMSE decide tirar a Juruena do horizonte no próximo rodado. Os agentes configuram isso, rodam e o preço sobe R$200. Vai usar ou não? Essa é a nossa dúvida. Entendemos perfeitamente, aí cai no ponto que o Rafael trouxe da comunicação. Tá? A gente vai estar atento aí para a gente tentar blindar ou dar as informações, prestar as informações de formas mais claras e objetivas e a tempo aí de que não haja grandes impactos aí para vocês. Okay? Obrigado. Eu vou ler rapidamente aqui três colocações para a gente, porque a gente já está bem avançado na nossa agenda aqui. Eu vou só para não deixar de responder as dúvidas aqui dos agentes. Primeiro, o Fábio Pinto, da Energisa, gostaria de confirmar se, considerando os prazos atuais, o estudo sobre critério de parada será implementado apenas em 2027. Está correto, sim ou não? Foi Fábio, né? Foi, Fábio Pinto. Bom, Fábio, obrigada aí pela pergunta, mas, como a Alessandra trouxe no início aí da fala dela, né, de todo o rito, tudo que está em consulta pública, né, para a gente fechar todos esses ritos aí de CT, de nova governança, enfim. O que está hoje na consulta pública, né, esse tipo de parâmetros, né, de critério, número de iterações para parada, forward, backwards, eles são classificados no fluxo 2, dentro da ANEEL, né, do rito da ANEEL, da nova governança. Isso significa que eles não são parâmetros metodológicos, né, eles são chamados, tem um não metodológico, simplesmente assim, e aí ele tem um rito mais curtinho, né, dentro do próprio CT, criação de grupo, né, estudo, e não entraria naquela previsibilidade de 31 de julho e só entrar em janeiro do ano seguinte. Tá? Então, é um rito mais expedito, mais célere, né, e a gente conseguiria aí atender, não ter que usá-lo só em 2027. Obrigada, Cida. Duas colocações aqui, uma do Álvaro França, da Electron Energy. Bom dia, ele tem a mesma dúvida que o Tiago enviou, ele não sabe, que não ficou claro. A dúvida é, dada a conjuntura dos acontecimentos recentes, não seria melhor retornar à versão RE e aumentar o número de aberturas? Ficou claro para ele, de fato, que o New Wave híbrido não cumpriu o proposto. E a outra colocação do Tiago Silva, da Tria Energia. Ele pergunta se não há erro no modelo, qual a desculpa do ONS descumprir o comando da ANEEL, que determina que a usina seja representada nos modelos, e a mesma dúvida que se outras usinas tiverem seu despacho reclassificado, terão tratamento semelhante, a mesma dúvida colocada aqui pela plateia. Também já foi respondida. Ele entende que a geração de cenários é igual, por isso ele sugeriu que aumentasse o número de aberturas, mantendo a representação para o RE. Mas a gente não pode... qualquer movimentação, já estou até me adiantando aqui a resposta, qualquer movimentação em parâmetros, a gente tem que passar por um rito específico. Né? Não sei se vocês querem fazer mais alguma colocação sobre essas dúvidas, já foram, acho que, esclarecidas. Deixa eu até pedir apoio aqui. Tem mais alguma dúvida pendente? Sim, temos duas dúvidas aqui. Eu vou deixar para ler depois da apresentação sobre de resultados, para a gente seguir, porque são dúvidas mais sobre os dados representados aqui no modelo DECOMP, New Wave DECOMP. Então, podemos seguir com a nossa apresentação. Agradeço às equipes aqui do ONS, do CEPEL, aí, pelos esclarecimentos. O debate foi muito bom. Passamos, então, agora aqui na nossa agenda para a apresentação das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. E chamo aqui o Fred ao palco para fazer a palestra. Olá, bom dia a todos. Então, vou fazer a apresentação da previsão de vazão para esse PMO de julho. Então, começando só com um aviso que, a partir do próximo PMO, a gente vai tirar dos produtos do acompanhamento o aproveitamento de ponte nova no Tietê. Então, ele não vai aparecer mais no AcomPH, no RDH, nem no relatório de vazões observadas. Mas isso não tem impacto em nenhum arquivo da previsão, né? No Previs, SMAP, não tem nenhum. É só nos produtos do acompanhamento, que ele não afeta realmente a previsão. Agora, falando
dos resultados da previsão de vazão. Aí no Sudeste, a gente vê o histórico das previsões de junho, que variavam um pouco ao longo das revisões, e o estimado para o fechamento do mês é em 83% da média de longo termo. Enquanto a previsão para o próximo mês é de 82%, fechando o 20º menor julho do histórico. Aí trago aí uns destaques, né, das principais bacias do Sudeste. O Grande com uma previsão mensal de 62%. O Paranaíba com previsão mensal de 67%. A bacia do Rio Tietê com previsão mensal de 60%. E o Paranapanema, né, que está em 68% com previsão mensal de 76% para julho. E, por fim, aí a bacia do Rio Paraná, também com caráter de recessão, com a previsão mensal em 78%. Para o subsistema sul, durante junho as previsões oscilaram um pouco mais, né? Começou no PMO em 86%, subiu para 108%, foi para 90% na revisão 2%, 118% na revisão 3%, e o fechamento, né, agora para junho, o estimado é de 155% da MLT para esse mês de junho. Para o próximo mês, a previsão é de 113% da MLT, ficando aí um pouco acima da média histórica, fechando o 33º julho do histórico de 95 anos. E aí, destaques para as principais bacias, temos aí o Iguaçu, que já vem aí com uma ENA bastante alta, em 180%, mas a previsão mensal é de recessão, fechando o mês em 115%. Para a bacia do Rio Uruguai, também estamos com ENAs bastante elevadas, né, 374% para o dia de ontem, com a previsão mensal também em 115% da MLT. Para o subsistema Nordeste, durante o mês de junho, né, as previsões para o mês de junho foram subindo levemente a cada revisão, e o estimado para o fechamento de junho hoje é de 41%. Para a previsão de julho, a gente vê aí um caráter de estabilidade da previsão no próximo mês, fechando aí uma média de 41%, ou o quarto menor Nordeste do histórico de julho. E aí a gente tem o destaque da bacia do Rio São Francisco, mostrando aí a previsão mensal em 41%. Para o subsistema norte, durante todas as revisões, né, o mês de junho ficou bem próximo, oscilando ali em torno de 57% e 61%, e o estimado hoje para o norte é de 60% de fechamento para esse mês. Já a previsão para o próximo mês é de 66%, ou o sexto menor julho para o histórico do norte. Aí com destaque da bacia do Rio Tocantins, com a previsão mensal de 59% da MLT. Em termos de SIM, aí a gente tem um mapa com as previsões de cada bacia para esse mês de julho. A gente consegue ver que aí o centro norte do país, e pegando também o Nordeste, com previsões entre 40% e 80% da MLT. Só temos o Madeira ali no norte, com previsões acima da MLT, e o Itajaí-Açu ali no sul. Mas preponderantemente a gente está com as previsões para julho uma faixa abaixo da média de longo termo. Aí a gente tem a previsão semanal de cada um dos subsistemas, mostrando, né, principalmente, tirando ali o sul, que tem uma recessão mais rápida da primeira para a segunda semana, mas todos os subsistemas com previsões de estabilidade para esse mês de julho. Aí um resumo, né, dos 4 subsistemas apresentados. O Sudeste com previsão mensal de 82%, o Sul em 113%, o Nordeste em 41% e o Norte em 66%. E aí mostrando agora os resultados do modelo GVASP, que as previsões utilizou a previsão determinística de julho, né, do modelo SMAP, mas para agosto foram abertos
50 mil ruídos de cenários agregados em 353 aberturas. Então, aí para o Sudeste, né, 67% dos cenários ficam ali na faixa entre 50% e 70% da MLT. O Sul, a gente tem uma dispersão maior em todos os cenários de vazões, mas preponderantemente os cenários ficam ali na faixa entre 50% e 110% da MLT. Né, da linha das cores verde claro, laranja claro e um laranja um pouquinho mais escuro. Para o Nordeste, né, todos os cenários aí abaixo da MLT, mas 90% deles abaixo de metade da média de longo termo. E para o Norte também, todos os cenários abaixo da média de longo termo, mas preponderantemente, ali 66% na faixa entre 50% e 70%. Agora mostrando os resultados do estudo prospectivo, utilizando, né, a chuva do modelo CFS e o modelo SMAP. Temos aí a faixa, né, das previsões para o Sudeste, mostrando o início da ascensão da ENA ali pelo mês de outubro. Mas assim, os próximos meses a gente tem, né, todos os cenários bem convergentes. Para o Sul, também, assim, o cenário médio, a mediana dos cenários, né, mostra aí uma recessão para o próximo mês. E a faixa média ali, né, que é a faixa verde, mostrando um caráter bem estável até o final do ano. Mas, como a gente conseguiu até ver, né, pelos resultados do GEVASP, uma faixa de cenários bem maior do que os outros subsistemas. No Nordeste também, parecido com o Sudeste, a gente tem um caráter de previsão estável até ali o mês de outubro, novembro, e entre outubro e novembro que as vazões devem começar a subir e também a dispersão dos cenários começam a ser maiores. E no Norte, também parecido com o Nordeste, subindo ali voltando a elevar a ENA entre outubro e novembro, assim como a dispersão dos cenários também fica mais aberta a partir desse mês. E aí a gente tem o compilado do Sistema Interligado Nacional, também mostrando que o aumento das vazões deve começar entre setembro e outubro, né? E com as faixas menor até o mês de outubro, e depois de outubro que os cenários começam a dispersar um pouco mais. E a gente traz aí um quadro comparando os subsistemas, o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil, com destaque aí só para o Sul, né, que temos um terceiro quartil acima da média de longo termo, e enquanto os demais subsistemas e o SIM ficam bem mais próximos da média de longo termo até dezembro. E era só isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado. Obrigada, Fred. Vamos seguir aqui para a próxima apresentação. Eu vou pedir apoio aqui ao Tiago Norbiato. A apresentação da representação das restrições médias do Complexo Belo Monte Pimental no modelo D100. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado, Daniela, pela apresentação. Como ela falou, meu nome é Tiago e eu faço parte da gerência de programação diária. A apresentação é bem rápida, é só um slide praticamente, só para a gente atualizar aqui a restrição de Belo Monte com relação ao hidrograma. Para o mês de julho, teremos ainda uma tendência de curvas, uma de recessão, então os valores médios serão mantidos, né, conforme a nota técnica, a revisão 1 da nota técnica 17/2023. E aí, para esse mês, lembrando que o hidrograma é um valor médio mensal para o mês inteiro de julho, nesse caso vai ser 1.200, e dada a linearização do hidrograma, teremos aqui 5 valores para cada uma para cada semana. Primeira semana, 1.443, segunda semana, 1.289,
terceira 1.148, quarta 1.085 e a última semana 1.036. A média desses valores aqui nas 5 semanas dá exatamente os 1.200. Na curva, um gráfico aqui, temos a curva aqui do hidrograma aqui embaixo e a previsão de vazão, que foram os resultados publicados no resultados preliminares consistidos, está acima, então esse hidrograma, a tendência é que ele seja cumprido sem nenhum maiores problemas. Bem, era só isso. Agradeço a atenção de todos. Daniele. Obrigada, Tiago. Já peço à Diana que se posicione ali para fazer a apresentação dos resultados do PMO. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Então, vou falar aqui rapidamente sobre os principais resultados da rodada do Decomp. Lembrando que a gente fez a rodada ontem, no final da noite, então os dados estão publicados no Sintegre desde ontem. E passarei, então, aqui em alguns resultados principais para a análise de todos. Então, olhando aqui o sumário, falarei, então, sobre o armazenamento, o comportamento do armazenamento dos 4 subsistemas ao longo do mês de julho, previsto nesse PMO. Também o CMO, previsto ao longo para as próximas semanas operativas, um panorama geral sobre os fluxos de intercâmbio, além da expectativa de despacho térmico e o comando antecipado de usinas AGNL. Começando, então, aqui nesse slide, mostrando aqui o comportamento do armazenamento de todos os subsistemas, onde a gente tem essa linha contínua, então, mostrando a previsão prevista para o Decomp para as semanas operativas, e temos também a indicação aqui do comportamento dos cenários do segundo mês, dado que a gente tem essa diferença da representação do primeiro mês sendo determinístico e o segundo mês estocástico com abertura de cenários, lembrando que para os cenários para agosto a gente tem a abertura de 353 cenários. Então, a gente começou aí o subsistema Sudeste, como foi apresentado também na reunião de ontem, a energia armazenada inicial. Isso é um dado de entrada, então esse valor da energia armazenada inicialmente considerada para o início do estudo já foi apresentado na reunião de ontem pelo Daniel. Então, o subsistema Sudeste a gente começou então com 66,6%. E considerando aí a expectativa do Decomp, é que a gente finaliza o mês de julho com 65,1%. Olhando os cenários, então, do mês de agosto, temos aí a dispersão dos cenários variando de 60% até 65,4%. Em termos de subsistema Sul, observamos, então, começando o estudo com 67,3%, com uma melhora significativa aí ao longo das próximas semanas operativas, com a previsão de finalizar o mês de julho com 91,8%. E observamos aí uma dispersão significativa dos cenários para o mês de agosto, podendo variar de 60,7% a 95,6%. Em termos de Nordeste, observamos aí uma pequena redução ao longo das semanas operativas, começando o estudo com 69,4%, finalizando o mês de julho com 65,3%, e pouca dispersão dos cenários do segundo mês, aí variando de 59,6% a 61,7%. No Norte, começamos o estudo com 96,9%, temos, ao longo das semanas operativas, uma pequena elevação desse nível, e quando chega para o final do mês de julho, uma redução, que esse comportamento está basicamente associado à representação da curva de Tucuruí no final do mês de julho. E, além disso, também para o mês de agosto, esse comportamento também com pouca dispersão dos cenários, variando de 91,8% a 92,1%, também está associado à representação da curva de Tucuruí no final do mês de agosto. Apresentamos aqui, então, o comportamento do CMO previsto aí para as próximas semanas operativas. Então, nesse gráfico de barras, temos o comportamento previsto para as próximas semanas, o que os valores estão associados em relação ao valor CMO médio semanal de cada estágio. Então, observamos aí uma perspectiva de aumento do CMO ao longo do mês de julho. Ao lado, temos aqui esse diagrama onde a gente mostra já um pouco mais detalhado, por patamar de carga, os valores de CMO para todos os subsistemas. Então, observamos aí uma equalização do CMO em todos os subsistemas para todos os patamares de carga, e tem a indicação também aqui do o único intercâmbio que a gente atingiu o valor máximo aí na primeira semana operativa, que foi apenas no patamar de carga pesada. Já nesse gráfico, temos a indicação aqui de alguns fluxos apenas, são 4 fluxos que estamos mostrando, que são os fluxos que pegaram no limite máximo nas últimas semanas operativas do PMO de junho,
para ficar aqui até como comparação. Temos, então, aqui, só explicando um pouco aqui o que está sendo mostrado, a gente tem uma coluna para cada semana operativa desse mês de julho. Então, temos também aqui, são os 4 limites, uma linha aqui para cada limite. Então, temos FNS, FNES, FNS mais FNES, RSU e o bipolo de Xingu. No gráfico de barras, temos qual é o valor dos limites, que ficam aqui na coluna aqui vertical, dá para ter a ideia de qual é o valor praticado pelo modelo. E, para referência, também temos essas linhas aqui em azul e em vermelho, referente a azul é referente ao limite estrutural. Então, esse valor da linha em azul tem para todas as semanas operativas, e a linha vermelha é referente ao valor conjuntural, que é representado apenas na primeira semana. Então, fica só para referência aí o comportamento dos limites ao longo das semanas, com a perspectiva aí do Decomp. E aqui reforço também o único limite que bateu na primeira semana operativa, no seu valor máximo aqui, que foi o bipolo de Xingu. Então, considerando esse CMO obtido para essa primeira semana operativa, a gente tem aí uma perspectiva indicada pelo Decomp de um montante de despacho térmico em torno de 8,5 gigas watt médio para essa semana. Lembrando que é apenas uma indicação do Decomp, dado que o despacho é dado diariamente pelo DECEM. Aqui também temos a tabela indicando a perspectiva de geração térmica ao longo das próximas semanas, que também é mostrado nesse próximo slide. Então, aqui temos a indicação em linha contínua referente à perspectiva de despacho térmico estimada aí para o Decomp para as próximas semanas, e também temos aqui a indicação da dispersão dos cenários, considerando a abertura dos cenários para o mês de agosto. Faço um reforço aqui, que já foi falado também ontem na apresentação do Daniel, essa redução um pouco expressiva aqui de geração térmica no Sudeste e no Sul são associadas a inflexibilidades declaradas pelos agentes apenas na primeira semana operativa, no subsistema Sul associado às usinas do complexo de Jorge Lacerda e no subsistema Sudeste associadas às usinas de Termomacaé, Termorrio, Cubatão, Ibirité e Cubatão. E fica aí, então, a perspectiva aí de despacho térmico também, então, desses dois no slide anterior, o montante diretamente, e nesse slide aqui, graficamente. E ficam os valores aí para referência também, para o final do mês de agosto. Em relação ao despacho antecipado das usinas GNL, estamos comandando o despacho antecipado para a semana de 38 de agosto a 6 de setembro. Seguimos aí com despacho antecipado apenas para Santa Cruz em todos os patamares de carga, assim como a gente vinha já comandando para as outras semanas anteriores. E agora trazemos aqui essa tabela, lembrando que essa tabela também vai estar presente nos relatórios que serão publicados ao longo do dia de hoje, com os principais resultados do Decomp. Segregada aqui, deixando ela separada por usinas, deixando mais claro quais são as usinas que foram comandadas o despacho pelo Decomp para a próxima semana. Então, vou passar rapidamente, vai ser publicada logo em seguida. Quando finalizar essa apresentação, a gente publicará o IPMO. Fica apenas para referência adicional aqui também nessa apresentação. Em relação aos resultados, eram essas informações que eu tinha para passar. Faço um reforço aqui de que estamos com o fórum do PMO aberto no Sintegre, que é o fórum que a gente abre, então, toda sexta-feira para o envio de dúvidas associadas ao DEC preliminar. Então, a gente sempre publica o DEC preliminar na quinta-feira, de noite, no Sintegre, deixa o fórum aberto de 9 até meio-dia para o envio de dúvidas em caso de necessidade de ajuste para a publicação do DEC oficial. E lembrando que a próxima reunião referente ao PMO de agosto será realizada dia 24 e dia 25 de julho. Fica nesse slide também nossos meios aí de comunicação, via pmo@ons.org.br, via Central de Relacionamento com os Agentes. Lembrando também que todos os nossos históricos aí de reuniões do PMO e das reuniões semanais ficam disponibilizadas no canal do YouTube do ONS. E agora eu deixo aqui também, novamente, que já foi feito o reforço aí pela Daniele, faço mais um reforço referente à pesquisa aí de satisfação para todos responderem aí, associado à nossa reunião do PMO. E aí fico já à disposição aí, Dani, para eventuais dúvidas já, que acho que já tem aí no chat, né? Sim, sim. Eu vou ler as dúvidas, vou pedir apoio também à Luana, porque as dúvidas se referem à representação. São 3 questões que nós recebemos aqui no chat sobre a representação da carga da ANDE.
Então, eu vou ler aqui as 3 questões, porque elas têm pequenas nuances, pequenas variações. Primeira dúvida enviada pelo Leandro Nogueira, da EDP. Bom dia, ele parabeniza pelo formato do híbrido adotado, funcionou muito bem, certamente é uma abordagem que poderia ser repetida mais vezes. A gente agradece aí pelo retorno. A gente já comentou bastante sobre isso ontem, vou partir aqui para a pergunta. Aproveitando, poderiam, por gentileza, esclarecer o que motivou o aumento de 589 megawatts médios na carga da ANDE, projetada para julho, e 779 megawatts médios para agosto? Considerando que se trata de variações bastante expressivas para a carga do Paraguai, gostaria de saber se há expectativa de que esse incremento se propague nos demais meses de 2025. O Eduardo Fonseca, da CGN, prezados, no modelo New Wave, a definição da informação da ANDE segue algum procedimento de rede ou regra específica que o agente deve obedecer, ou fica a critério do agente definir o valor a ser utilizado? E também temos a dúvida do Anderson Maciel, da Grid Energia, que também notamos um aumento de 600 megawatts no consumo declarado da ANDE, no DEC oficial, em relação ao preliminar. O que motivou esse aumento? Ele é algo pontual ou de longo prazo? Aí, Diana, se puder começar, e a Luana complementa aí com o longo prazo. Tá, ok. Já agradeço pela pergunta aí dos 3 participantes. Primeiro, eu vou começar falando sobre o procedimento de rede, associado ao que a gente tem no submódulo 4.3, que essa informação da expectativa de carga da ANDE é uma informação que deve ser enviada pelo agente comercializador de Itaipu. Então, já vou respondendo também, isso daí já justifica que essa informação foi enviada pelo agente. A gente recebeu, então, em relação à expectativa para os próximos meses, é uma coisa que a gente não tem muito do lado do ONS como justificada, dado que o ONS tem um acordo com o agente de Itaipu associado ao país, ao Paraguai, né? Então, essa é uma perspectiva não nossa, é uma perspectiva externamente. Em relação a essa consideração, então, essa diferença dos valores, ela foi basicamente por conta da informação do agente. Então, tanto para o DEC que está tanto no DECOMP quanto para o New Wave. Não sei se a Luana quer fazer uma complementação. Bom dia a todos. Sim, a complementação era só para dizer, né, como é que a gente faz a atualização, né, desses valores da ANDE. Então, a gente tem as revisões quadrimestrais com a atualização dos valores estruturais, e nos 2 primeiros meses a gente faz a atualização para compatibilizar com o modelo DECOMP. Então, essas alterações nos 2 primeiros meses, e no DEC preliminar isso não acontece, só acontece no DEC definitivo, porque a gente só recebe essa atualização na semana do PMO. Então, por isso que teve essa diferença, né, do DEC preliminar para o definitivo, porque a gente só faz a atualização dos valores no definitivo. Os 2 primeiros meses, o agente tem a liberdade de fazer a declaração, a gente não faz juízo de valor do valor que a gente recebe. E os valores estruturais, a gente faz as atualizações nas revisões quadrimestrais. Era só isso que eu queria complementar. Bom dia. Obrigada. Temos alguma dúvida ou colocação adicional aqui da plateia? Não? Estou olhando aqui tem uma dúvida que chegou aqui no chat. Houve mudanças também no CVU de Lacerda entre o preliminar e o definitivo. Poderia explicar? Desculpa, Luana. Acabou de sentar. Sim, bom dia. Desculpa, Luana, desculpa te interromper. Eu li a dúvida e não li de quem fez a colocação. Foi o Bruno Bernardinelli, da Ultragás. Bom dia, Bruno. Então, ontem, conforme nós apresentamos, né, na nossa apresentação, nós fizemos uma atualização, né, saiu um contrato novo que foi assinado entre o agente e a CCEA, com a atualização, né, dos dados das usinas do complexo Jorge Lacerda. Então, foram atualizadas as taxas de TIFP e os valores de CVU no período de 2026 a 2029, né, que é o período início de vigência desse contrato, é a partir de janeiro de 26. Então, no primeiro ano, a gente manteve os valores anteriores, que já tinha um despacho que respaldava aqueles valores, e, a partir de 2026, foram utilizados os valores associados aí ao novo contrato, né, e a CCE, então, agora vai passar a enviar para a gente, como se fosse uma usina normal de leilão, os valores para serem utilizados aí no período do novo contrato. Obrigada, Luana. Não recebemos mais nenhuma dúvida. Podemos passar aqui a leitura da ata, pedir o apoio da Juliana para compartilhar aqui o documento. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor,
Levante a mão, não, né? Ok. Aguardando só um segundinho aí para compartilhamento do documento. Aproveito para lembrá-los, né, mais uma vez, conforme a Diana comentou no finalzinho da apresentação, próxima reunião semanal, na próxima sexta-feira, dia 4, retomamos aqui com as reuniões semanais. Nos dias 24 e 25 de julho, teremos o próximo PMO de agosto, no formato online, como vocês já conhecem, com o link da transmissão no site do ONS. Voltando aqui à ata, já está disponível aqui a apresentação da ata. Na verdade, é só, se puder passar um slide, Juliana. Eu esqueci de pegar o... agora sim, está ótimo. Esse é o QR Code, ou mesmo também tem o caminho para o endereço de onde está publicado o documento, com a minuta da ata da reunião deste PMO, né, com todas as observações desses 2 dias de reunião. As contribuições devem ser enviadas para o e-mail pmo@ons.org.br. Tínhamos previsto até 11h30, né, eu acho que até 11h30 daria para a gente receber essa contribuição, aí logo em seguida a gente transforma esse documento em definitivo. Bom, com a disponibilização da ata, todas as perguntas que nós recebemos aqui no chat da transmissão respondidas. Chegou mais alguma? Não, né? E aqui também na plateia. Eu só tenho a agradecer a participação de todos que vieram aqui, que nos acompanharam na transmissão online. Um agradecimento especial a todas as equipes do ONS, CCE, Vox, as pessoas que vocês viram aqui apresentando, as pessoas que estão por trás das câmeras aqui, né, das equipes aqui da comunicação, que estão aqui fazendo os relatórios, que estão aqui no prédio ainda, nos ajudando a responder as perguntas, fazendo os estudos em paralelo conforme até a Luana apresentou, né, entre o preliminar e o definitivo. A gente está na semana do PMO recebendo os dados, atualizando, ontem à noite processando o DECOMP para disponibilizar os resultados hoje aqui de manhã para vocês. Então, eu agradeço a participação de todos e com isso encerramos esse PMO. Até o próximo.